irmãs, amigos, todos que terão acessibilidade a este material e que entram agora ao vivo conosco. Quero cumprimentar a todos e o desejo é que a paz paire sobre cada um, sobre cada vida e coração, a paz do Senhor, tá bom? Lição hoje de número 5 no nosso EBD em família, uma família para instruir a sua. Eu, o evangelista Alexandre Munhoz, juntamente com o diácono Fábio Júnior, o evangelista João Von Rondon, que aí está atrás da câmera, e todos vocês que fazem com que esta aula, este momento, seja uma verdadeira escola bíblica em família, uma família para instruir a sua. Somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Rolim de Moura, cujo pastor-presidente é o pastor Maxwell Kaiser dos Santos. Pastoreamos uma linda congregação aqui no bairro Cidade Alta, a família Éfeso. Com certeza a lição de número 5, que será ministrada, a previsão, no próximo dia 30, próximo domingo, em todos os templos da Assembleia de Deus. E temos aqui uma riquíssima e extraordinária lição, porque nós aprendemos na palavra, tanto aquilo que é bom e que deva ser praticado, tanto quanto aquilo também que é ruim e deva ser deletado, excluído e nem seguido. Tá bom? E a lição de número 5 vai falar sobre contra os falsos profetas. E aqui o comentarista, aquele que editou a lição, comentou, colocou aqui, ou mandou colocar um pão. E um pão aqui estragado, né? Um pedaço desse pão tá bom e o resto tá todo estragado. E nós sabemos, entendemos que pão, para ser bênção e prover e cumprir o seu propósito, ele precisa estar, bom, sadio, não pode estar embolorado, não pode estar, vencido. E hoje nesta lição nós vamos aprender sobre isso, sobre aquilo que sai da boca de certos personagens e que não está claramente autenticado como uma verdadeira mensagem do coração de Deus para o coração do seu povo. Então, os objetivos da lição de número 5, desta que nós estamos comentando e vamos aqui aprender hoje, é o primeiro, conceituar o termo profeta. Você que ainda não sabe ou já sabe, vai ampliar um pouco mais o conhecimento desse termo. Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas, porque se existe o verdadeiro, consequentemente, em toda a história existiu também os falsos. E terceiro, conscientizar ou refletir a respeito da mensagem desses falsos profetas. Vamos para o tópico de número 1, e já te convido a você compartilhar com alguém que você sabe que é alvo de falsas mensagens e que tem causado mal-estar, prejuízos e, consequentemente, morte espiritual. Pessoas que têm sido alvo de falsos profetas, de falsas mensagens, de mensagens enganosas, que nós sabemos que a origem não é Deus, é o adversário, ele é enganador, mentiroso. Compartilhe com ele, compartilhe com alguns, tá bom? Tópico de número 1, professor diácono Fábio Júnior, sobre os profetas. Fique conosco. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem, todos que irão entrar conosco ao vivo, estão entrando ao vivo, que Deus possa te abençoar. E hoje nós vamos para mais uma rica lição contra os falsos profetas. Eu cumprimento com a paz do Senhor aqui o pastor Alexandre, o evangelista João Von Rondon, que está conosco aqui, também sempre está conosco. Deus possa abençoar a todos. O primeiro tópico fala sobre os profetas, e aqui, conforme o pastor colocou, sobre os objetivos da nossa lição, nós vamos tentar vencer nesse primeiro tópico o primeiro objetivo, que é sobre o termo profeta. Inicialmente, nós sabemos que o profeta é aquela pessoa responsável por apresentar Deus aos homens, apresentar Deus em todos os seus aspectos, inclusive a vontade de Deus para com os homens. Então, o ofício principal do profeta, nós vamos decorrer mais pormenorizado logo mais na lição, mas o ofício dele é apresentar a vontade de Deus, o querer de Deus para os homens. Isto do profeta genuíno. E essa lição também nos dá a oportunidade de entender que o ofício do falso profeta é justamente o contrário, é descaminhar
a desencaminhar, a expressão que o comentador usa é essa, é desencaminhar o homem de Deus para que o homem ande pelos seus próprios caminhos, os caminhos que não agradam a Deus. Mas o termo profeta, nós temos pelo menos duas abordagens aqui, e a primeira é profeta, o sentido etimológico do ponto de vista da língua, a língua primária, a língua primeira, que é a língua hebraica. Então, profeta, na língua hebraica, o termo utilizado quando nós lemos na Bíblia Sagrada, se fosse no original, o termo seria utilizado navi, né? Navi, um dos termos possíveis. E o sentido desse termo é porta-voz. Então, profeta, aí nós já começamos a identificar o que seria um profeta de Deus, né? O termo traz esse sentido. Um dos sentidos possíveis é esse. Tem outro sentido? Sim, veremos logo mais. Mas o sentido principal seria esse, porta-voz. O termo lá no original seria navi, em hebraico, e o sentido seria de porta-voz, orador. E quando nós falamos em porta-voz, é aquele que transmite a voz de outro, né? Nós pensarmos aí no mesmo termo, porta-copo. O porta-copo é algo que está ali como suporte para segurar o copo. Então, o profeta, enquanto um porta-voz, é aquele que transmite a voz de outro. Não é a voz mesmo, não são as intenções dele mesmo que são transmitidas ali, mas a de outro. E no caso do profeta de Deus, porta-voz, porque ele transmite a voz, o querer, a vontade do nosso Deus. Então, esse seria o termo no hebraico, um dos termos possíveis no hebraico, e o sentido desse termo. Navi, e a ideia é de porta-voz. Eu sei que tudo isso é bem conhecido de todos os irmãos que têm familiaridade com a Bíblia, mas as lições da escola dominical também são para que nós possamos rememorar, né, aquilo que já temos aprendido e reafirmar, fixar bem os alicerces e os marcos da nossa fé. E nós encontramos esse termo e o desenvolver desse ofício do profeta, nós conseguimos compreender de forma didática quando Deus chama, quando ele chama Moisés, né, para aquela grande obra, ele chama Moisés e o seu irmão. Moisés, no primeiro momento, quando Deus faz o chamado para ele ali, Moisés coloca alguns empecilhos de ordem pessoal, ele tinha algumas dificuldades de ordem pessoal, né, na comunicação, a forma de se comunicar. Alguns dizem que seja na fala, dá para entender pelo texto bíblico que ele tinha dificuldade na fala, de se comunicar, e Deus tinha chamado ele para ser alguém que iria resgatar o povo daquela situação de escravidão. Então ele teria que, em muitos momentos, falar com o faraó, falar com o povo. E então Deus fala, olha, eu te coloco, Moisés, como Deus, né, e Arão, né, será o teu porta-voz. Né, e Arão como um profeta, ou seja, você vai falar e Arão vai transmitir a sua fala. Então Arão, quando ele falava ao povo, ele não falava a vontade dele. A mensagem que Arão levava ao povo não era a vontade dele, mas era transmitindo a fala de outrem, que no caso, diretamente a fala de Moisés, mas que remetia à vontade de Deus. Deus passava as suas diretrizes, os seus oráculos para Moisés, e Moisés repassava para Arão para que este passasse para o povo. Então, naquela situação específica e de forma didática, para nós entendermos aqui a ideia do profeta, é entender que Arão, enquanto um porta-voz de Moisés, ele não levava a vontade dele adiante, mas ele transmitia a vontade de outrem, que era diretamente de Moisés, mas que Moisés também estava ligado diretamente a Deus e de uma forma direta, né, nós podemos entender que era a vontade de Deus que era expressa ali pela fala, pela voz, a voz de Arão usada como um instrumento, né, usada como um instrumento para transmitir aquilo que Deus tinha para o seu povo. Então, a ideia de navi é essa, de porta-voz, né? Porta-voz é o ideal do profeta na língua hebraica. Outros termos são possíveis também para designar, né, esse ofício do profeta. E aí nós entramos no subtópico de número 2, e nós temos outros termos que seria mensageiro. E aí quando nós pensamos em mensageiro, o mensageiro, ele geralmente, ou em regra, ele não leva uma mensagem própria. Não é a mensagem dele, uma mensagem que nasceu no coração dele. Não, o mensageiro leva uma mensagem de outra pessoa para um terceiro. Então alguém te entrega uma mensagem e você vai transmitir para aquele para o qual foi indicada esta mensagem.
Então sempre traz esta ideia de que o que você está entregando não é seu, não nasceu diretamente da sua vontade, não nasceu das suas intenções, não nasceu da sua própria sensibilidade. Você está levando uma mensagem que é de outro. Outra também é de embaixador, que traz a mesma ideia. Quando nós pensamos em embaixador, no nosso contexto brasileiro mesmo, existem embaixadores brasileiros espalhados pelo mundo inteiro. E o embaixador no mundo inteiro, em outros países, quando ele emite um parecer naquele país, quando ele emite uma posição, quando ele leva um comunicado a outro país, ele faz isso não em nome próprio, não é a vontade dele que está sendo expressa ali, mas ele está expressando, enquanto embaixador, a vontade daquele que o constituiu enquanto embaixador. Então, se nós temos um embaixador brasileiro no Paraguai, lá no Paraguai, quando ele expressa uma opinião, ele está expressando uma opinião daquele que o constituiu, no caso o Brasil, o constituiu enquanto embaixador. E o profeta também, um outro termo possível é este, além de porta-voz, além de mensageiro, embaixador, alguém que emite uma vontade em determinado lugar, mas não é uma vontade que nasceu dos seus juízos e valores, é uma vontade daquele que o constituiu enquanto embaixador. E outro, servo de Deus, servo do Senhor, homem de Deus. Então, sempre trazendo esta ideia de que o profeta ele está trazendo a vontade, não a vontade própria, mas a vontade de outrem. Outro termo, especificamente o termo, a palavra profeta, esta palavra profeta, ela não surge no hebraico, O hebraico, como nós comentamos inicialmente, a palavra para designar a ideia de profeta é navi. Esta palavra profeta, ela é uma palavra grega, de origem grega, E ela tem a ideia de propetes, que traz a mesma ideia de antes, ou falar antes. Antes, e fé, ou pé, que PH tem a ideia de F também na antiguidade. Mas a ideia sempre é falar antes. Antes que aconteça algo, alguém já recebeu a revelação do que irá acontecer. Então traz essa ideia. Não é uma mera adivinhação, e não é porque alguém me contou, alguém humanamente falando me contou, ou eu cheguei a esta verdade por um raciocínio meramente humano, mas de certa forma eu recebi a revelação de alguém, no nosso caso nós sabemos perfeitamente que é do nosso Deus, e então antes que aconteça, recebemos esta incumbência de avisar o povo, no caso, o profeta. E a ideia do falso profeta, para finalizar esse primeiro tópico, quando nós falamos em falso profeta, o termo é o mesmo utilizado. Quando nós falamos lá no hebraico, é navi da mesma forma. Quando nós falamos, usando a tradição da Septuaginta, que usa mais o grego nas traduções, também é profetes, profetes. A ideia é a mesma. O que vai identificar se é um falso profeta ou se é um profeta de Deus é o contexto. Nós vamos ler a palavra de Deus e ali, a partir do que está em torno daquela expressão que está posta ali enquanto profeta, nós vamos entender se trata de um falso profeta ou de um verdadeiro profeta. Essas são as considerações iniciais acerca do termo profeta, para que nós possamos avançar nos tópicos seguintes. Importantíssimo saber tudo isso que foi dito e como foi dito e destrinchado aí pelo professor Fábio. Esse profeta tinha uma responsabilidade fora do comum. Como ele transmitia uma mensagem que não era dele e falava para o povo também que não era dele, era o povo de Deus, ele precisava não ter um relacionamento, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Mas aqui nós percebemos, e na palavra de Deus, que os profetas eram homens espiritualmente, que tinham uma espiritualidade acima dos outros. Existiam os sacerdotes, existiam a categoria dos reis, juízes, conselheiros, salmistas, músicos da casa do Senhor, mas nenhum deles, eles tinham distinção entre o povo, mas nenhum desses que eu citei se destacaram tanto como os profetas de Deus e também tiveram uma influência diante do povo e na história da redenção como os profetas de Deus. Tanto é que quando nós vemos aí a Torá, ou vemos aí a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, se divide na Torá os profetas e os escritos, como diz Lucas 24, 44. Tá bom? Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Compartilhe com alguém, porque com certeza existem pessoas que precisam saber que Deus ainda usa pessoas para transmitir as suas mensagens.